por que você teve essa conexão e manteve isso até hoje, né? Assim, esse olhar diferenciado assim, do jiu-jitsu. Olha, a minha formação no jiu-jitsu, ela foi de uma forma muito complexa, assim, bem seguindo o processo familiar, né, de estar envolvido com o tatame, assim, desde muito pequenininho, desde antes de andar, eu já rolava no tatame, como os meus filhos fizeram. Então existiu sempre essa de ser um Gracie, desde pequenininho, já faz parte, usar o kimono, comer na dieta, viver a nossa vida de uma forma diferenciada e sempre fez parte de uma representatividade muito grande na minha vida o fato de ser um Gracie. Com o processo de evolução dentro do esporte, como todos, a gente começa a sentir um pouco mais de dificuldade aqui, um pouco mais de dificuldade ali. E um dos primeiros grandes desconfortos que eu tive na prática do jiu-jitsu foi claustrofóbico, porque eu estava treinando com adultos, eu tinha 12 anos, e na brincadeira esse adulto me pegou numa gravata de lado e, como um Gracie, assim como técnica relevante, a gente não deve bater em gravata, a gente sabe que toda gravata tem uma saída. Pelo menos naquela época que as gravatas não tinham tanto detalhamento técnico, mas, de qualquer maneira, eu fiquei em pânico e bati por desespero, né? Fiquei claustrofóbico. E depois que eu pedi para parar, eu fiquei muito chateado comigo mesmo, fiquei emocionalmente pé da vida, porque eu me senti que eu não precisava ter batido e bati por pânico. Nesse momento, eu entendi que eu tinha que entender esse medo, esse pânico. Fui para casa e pedi para o meu irmão Rollins me enrolar num tapete que existia em casa, assim, um tapete meio talvez 3 por 6. E eu deitei esticado numa borda do tapete e falei para ele me enrolar no tapete. No Brasil, verão, 40 graus, aquele calor, foi uma das sensações mais agoniantes da minha vida, porque eu me botei numa situação de desconforto total. E o primeiro minuto foi horroroso. Eu falei, meu irmão, me tira daqui a 10 minutos. O primeiro minuto foi terrível, e daqui a pouco eu comecei a pensar na brisa da praia, nas gaivotas, e eu não ia morrer, eu ia estar em pânico, mas comecei a entender que o ar estava entrando por um caninho lá em cima do tapete, ia entrar na minha narina, e tive que ficar calmo, senão eu ia morrer. Então, nessa situação que eu vi que... E consegui, depois dos 10 minutos, quer dizer, passei os primeiros 3 ou 4 minutos no terror, depois melhorou, com 10 minutos ele me tirou dali, e eu entendi na minha cabeça que, de acordo com a minha capacidade de aceitar, de acordo com a minha capacidade de entender, eu poderia virar essa posição de claustrofóbico para conforto. Essa foi a primeira experiência que eu tive fora do tatame, fora do jiu-jitsu, que agregou uma vantagem muito grande dentro do tatame. Porque, na verdade, quando você pensa em arte marcial, você não pensa em esporte. Você pensa em todos os conceitos e ideias que você tem para vencer uma guerra, diferente de uma batalha escrita, de regras, e dentro de um boxe. Uma guerra, ela não tem hora para acabar, não tem hora para terminar, não tem hora para começar, não tem peso, não tem arma, não tem... Você pode usar qualquer coisa, você pode criar de qualquer jeito. Então, como eu me preparava na minha vida para ser um representante do jiu-jitsu em condições imprevisíveis, sem tempo, sem weight division, sem categoria de peso, sem... regras de combate, pode ser isso, ou seja, a coisa é tão aberta que você tem que crescer fisicamente, tecnicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Tem que haver um crescimento harmonioso, porque senão você pode ser o cara mais técnico do mundo. Se você não tiver a capacidade de entender e aceitar o que você não pode resolver, se você não tiver a capacidade de conseguir uma tranquilidade para poder dormir no dia anterior, não interessa qual é o desafio que você tem, você vai estar menos, você vai estar depreciado, você vai estar desgastado, você vai estar mal. Então, a ideia de um crescimento técnico, mental, emocional, espiritual, ele veio na minha cabeça de uma forma muito
Não adianta eu ser bom e ficar com medo. Não adianta eu ser eficiente e não ter certeza. Ou seja, as coisas têm que entrar de uma forma. Então eu comecei a ver que dentro da mala de ferramentas do guerreiro, a paciência é uma grande arma, a esperança, a fé, a visualização, o controle emocional, a respiração. Eu comecei a apreciar coisas que eu não poderia ver, mas que me davam com certeza uma força invisível que alinhava tudo que eu queria fazer. Como é que eu vou tentar ganhar uma luta se eu não tiver estratégia? Se eu for só na emoção, vou quebrar a cara, vou fazer. Se eu ficar completamente envolvido emocionalmente, eu começo a ficar cego tecnicamente. Então eu comecei a controlar as minhas emoções, porque por mais que eu não goste da pessoa, por mais que eu tenha compromisso de uma vitória, eu não posso deixar com que esse compromisso, com que essa emoção, tire o meu foco de estar fazendo exatamente o que tem que ser feito. Fala galera, são mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça.